galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Gleison Campeiro e vamos comigo para mais uma capela especial. Estamos realizando as nossas capelas agora de forma online. Não podemos parar com as nossas atividades escolares. E as capelas fazem parte do nosso dia a dia ali na escola, da nossa rotina escolar. Nós vamos falar hoje de uma temática que tem sido o tema principal de vários filmes e de várias séries. De tempo em tempo, alguns assuntos eles se tornam bastante populares no meio da cultura pop e do entretenimento. Assuntos como epidemia, pandemia, vírus estão em alta nesse momento, justamente porque estamos vivendo num contexto em que estamos passando por toda essa situação. É isso aí. Nós temos visto na realidade coisas que os filmes ensaiam. E são muitos os filmes que falam sobre essas temáticas, sobre a temática de vírus, de contágio. E a gente tem percebido que no dia a dia desses filmes, eles têm ali algo em comum. É isso que nós vamos ver. A pesquisa por filmes e séries e assuntos relacionados à epidemia, a vírus, à pandemia, cresceu bastante nos últimos tempos, justamente pelo momento que estamos vivendo. Estamos passando por um momento aí em que estamos confinados, uns lugares mais do que os outros, mas o fato é, nós estamos vivendo uma realidade nunca vivida antes aqui no Brasil. E por conta disso, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, a pesquisa por esse assunto cresceu bastante. Filmes que foram lançados bastante tempo atrás têm voltado a fazer sucesso agora, porque justamente retratam os acontecimentos de agora. Não é de hoje que filmes e séries de zumbi fazem sucesso. Não é mistério para ninguém que de uns tempos para cá, essa temática vem sido mais usada nos filmes, nas séries, nos jogos, nas animações, revistas em quadrinhos. Essa temática tem sido abordada. Não é de hoje que filmes e séries de zumbi fazem sucesso. E não é mistério para ninguém que essa temática tem sido abordada cada vez mais, tem feito sucesso nos filmes e séries ao redor do mundo. Isso acontece graças ao grande sucesso da série The Walking Dead. Para você que não conhece a série The Walking Dead, é uma série que mostra um grupo de pessoas tentando sobreviver ao apocalipse zumbi. Pessoas que têm que se preocupar com os mortos que voltaram à vida e também com outras pessoas que estão em busca da sobrevivência. Você já parou para pensar qual foi o primeiro filme de zumbi lançado? Vou dizer para você. White Zombie foi feito em 1932 e já abordava essa temática, a temática de mortos que voltavam à vida. Esses filmes, séries e jogos sobre zumbi têm a mesma temática. Eles têm a mesma abordagem. Um vírus mortal que é espalhado pelo planeta e acaba contaminando as pessoas e também trazendo à vida pessoas que estavam mortas. E em poucos dias a população da Terra, do planeta, foi quase toda dizimada. E as poucas pessoas que restaram estão em busca da sobrevivência em um mundo totalmente diferente, num mundo pós-apocalíptico. Geralmente algumas pessoas que gostam desse tipo de temática, desse tipo de filme, de história, acabam tendo o pensamento de que isso um dia irá acontecer. E algumas até chegam a se preparar comprando, fazendo seu estoque de comida, se preparando para um possível apocalipse zumbi. Eu particularmente não acredito que isso seja possível. Mas, se porventura fôssemos acometidos de um apocalipse zumbi, o que você faria? O que você faria para sobreviver ao apocalipse zumbi? É isso que nós vamos ver. E eu vou dar 4 dicas para você
de como sobreviver ao apocalipse zumbi. Número 1. Não seja pego de surpresa. Fique atento aos jornais, às notícias, ao rádio, à internet, para que você esteja sempre preparado para um possível apocalipse zumbi. É isso aí. Se você não quer ser pego de surpresa, você tem que estar sempre bem informado. Além das notícias do rádio e da TV, você deve também ficar ligado aos acontecimentos do mundo no que diz respeito à palavra de Deus. A Bíblia é um livro muito especial e nos fala também sobre os acontecimentos finais. Nos fala de como as coisas irão suceder nos últimos dias da história da humanidade. A Bíblia nos apresenta vários textos bíblicos que falam do fim do mundo como o conhecemos. É isso mesmo. Nós podemos acompanhar aquilo que a Bíblia diz a respeito dos últimos dias da história da humanidade. No 24, nós temos o relato das coisas que aconteceriam antes da volta de Jesus a essa terra. Eu gostaria de compartilhar com você. Olha o que diz aqui, a partir do verso 4 diz o seguinte: Jesus respondendo aos discípulos disse: Vede que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Outro sinal da volta de Jesus a essa terra é também as guerras, os rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Nós percebemos que esses são alguns fatos, alguns acontecimentos descritos na Bíblia para o fim da história da humanidade. Nós percebemos que essas coisas já estão acontecendo. Ele diz aqui que ainda não é o fim. Ele diz para os seus discípulos que fiquem atentos para os acontecimentos. Aqui no verso 12, Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria em quase todos. No verso 13 ele diz: aquele, porém, que perseverar até o final será salvo. Ou seja, fique com Cristo porque a vitória é garantida. E ele diz por fim aqui: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, Cristo deseja que o evangelho do reino seja pregado para o conhecimento das pessoas, porque o evangelho liberta, o evangelho salva. E assim, quando conhecemos a palavra de Deus, quando conhecemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós podemos estar preparados para o fim do mundo, para o retorno de Cristo a essa terra. Agora que o surto foi confirmado e os mortos estão entre as pessoas, o que fazer? Não perca tempo. Esse é a nossa segunda dica para você sobreviver ao apocalipse zumbi. Corra ao supermercado mais próximo da sua casa e compre água, comida, pilhas e lanterna e também remédios. Mas você sabe que a Bíblia também fala sobre um alimento que nós precisamos para o tempo de crise? Para os dias difíceis, a Bíblia nos fala que nós precisamos do alimento espiritual. Eu falei que a gente precisaria de água, de pão, de lanterna e de remédio, certo? A Bíblia diz que nós precisamos também desses itens. Nós precisamos da água da vida, que é Jesus, para que nós nunca mais venhamos a ter sede. Nós precisamos do pão da vida, que é Jesus, que é o pão que nos dá a salvação. Nós precisamos da luz, que é o próprio Cristo também. Ele é a luz do mundo, ele veio a esse mundo como a luz para nos trazer a libertação das sombras, da escuridão do pecado. E ele também é o médico dos médicos. Ele nos traz, além do alívio para as nossas enfermidades físicas, também nos traz alívio para as nossas enfermidades espirituais, para o nosso pecado.
Ele é quem nos cura, que nos redime do pecado que habita em nós. Então esteja sempre munido com estes alimentos espirituais para que você sobreviva. Dica número 3. Agora que você já comprou seus suprimentos, a sua comida, a sua água, já está preparado e já está em um local seguro, em uma casa, você deve agora cuidar desse ambiente. Você deve trancar as janelas, as portas, fechar essas portas e essas janelas para que justamente você possa estar blindado contra os monstros que estão lá fora, certo? A Bíblia, ela também nos fala que os nossos olhos e os nossos ouvidos são as janelas do nosso coração, da nossa alma, por onde entra tanto as coisas boas, pelo que eu vejo e ouço, quanto também as coisas ruins. Por isso é importante que eu esteja também preparado para que não entre nada de ruim na minha alma, no meu coração, para que eu possa estar blindado. Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus pede para entrar em nosso coração, para que Ele possa fazer uma limpeza, tirando todo o pecado, todo o egoísmo, toda a cobiça, todas as coisas ruins que possam ter dentro do nosso coração. E assim nós somos convidados a reforçar as janelas da nossa alma, para que não venhamos a ver e ouvir coisas que desagradam a Deus e que possam nos causar mal. Por isso somos convidados a reforçar as janelas de nossas almas. Vamos agora para a nossa última dica, número 4, paciência. Você deve ter nesse momento tranquilidade, cabeça fria, para que você possa esperar que as coisas se resolvam. Já que você não vai poder resolvê-las por estar confinado, você esperar que o governo ou que os próprios mortos-vivos deixem de existir, para que você possa ter tranquilidade. Falando do nosso aspecto de vida real, ter paciência também é confiar em Deus, em sua palavra. É importante termos confiança em Deus, confiar que Ele vai nos ajudar a superar qualquer adversidade. Saindo desse contexto, nós temos outras coisas que nos cercam e que nos deixam em situações difíceis, que precisa que nós tenhamos confiança em Deus. Nós vivemos agora em um contexto de isolamento, o mundo todo passa por essa pandemia, só o que nós podemos fazer nesse momento é ficar em casa, aproveitar o tempo com a nossa família, o tempo para ler bons livros, o tempo para ler a palavra de Deus, para conhecer a sua vontade, para tirar um tempinho para Deus. A gente sempre fala que não tem tempo para Deus, que não tem tempo. Agora nós estamos tendo tempo e vamos fazer uso desse tempo para que possamos conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre o que ela nos orienta a respeito dos acontecimentos finais, para que você não seja pego de surpresa com a volta de Jesus. Para concluir, eu queria ler com você o que diz aqui no livro de 1 João, no capítulo 5, no verso 14. Olha o que diz aqui, olha. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então tenha certeza de que se você pedir alguma coisa a Deus que seja de acordo com a vontade dEle, Ele vai te ouvir. Eu quero convidar você nesse momento para que a gente possa fazer uso dessa petição e dessa confiança através de uma palavra de oração. Feche seus olhos e vamos assim falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de conhecer a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra. Sabemos que na Tua Palavra nós encontramos orientação para as nossas vidas, no que diz respeito ao nosso futuro, a volta de Jesus a essa terra. Na Tua Palavra nós encontramos o alimento, o pão da vida que é Jesus, encontramos a água da vida que é Cristo. Encontramos Ele que é a luz do mundo.
Encontramos na sua palavra o remédio, o alívio para as nossas dores, para a nossa alma. E nós queremos também te pedir, ó Deus, que nos abençoe, para que as nossas janelas e portas de nosso coração, da nossa alma estejam protegidos, estejam blindados contra os ataques do inimigo. Nós te agradecemos e te pedimos isso, confiando no teu poder e na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui nesse momento e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Brevemente aí teremos mais capelas online, #Capelive. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Até a próxima.